Vocês estão bem? Glória ao nome de Jesus. Nós cremos no poder de Deus, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Como igreja, nós temos um chamado sobrenatural da presença de Deus. E eu quero encorajar você a se mover nisso, a se mover naquilo que Deus está fazendo. Sabe, aprender a ouvir de Deus é essencial para a nossa vida cristã, é essencial para aquilo que Deus tem. E o nosso desafio como cristão é aprender a ouvir a voz do Senhor em todo o tempo, em todos os momentos. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quantos aqui ouvem a voz do Senhor? Diga amém. Quanto mais nós ouvimos a voz do Senhor, mais nós somos alimentados. Nós temos vida, isso produz vida, vida em nós. Ouvir a voz de Deus produz vida. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o caos que está dentro de nós, ele é interrompido, porque quando a voz de Deus vem, a paz de Deus excede todo entendimento. Sabe, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus em meio às circunstâncias, em tudo aquilo que nós estamos vivendo. E talvez durante toda a sua vida você aprendeu a não ser dependente da voz de Deus. Você aprendeu a se mover por conta própria. Mas eu quero te encorajar a um novo tempo. Eu quero te encorajar a um tempo de você, Senhor, eu quero me render. Eu quero submeter ao Senhor os meus pensamentos, a forma como eu vejo as coisas. Vocês estão comigo ou não? Sabe, nós começamos a buscar entender como Deus pensa, aquilo que Deus diz. E todos nós, quando nós nos humilhamos dessa forma, ou nós decidimos caminhar com o Senhor, o que acontece é, nós corremos um grande risco. Esse risco é de ser bem-sucedido em todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos, todos os nossos caminhos. E nós precisamos nisso do Senhor, sabe? Às vezes nós ficamos chateados com Deus quando algo não dá certo, e nós nem buscamos o conselho de Deus antes de tomarmos aquela decisão. Vocês estão comigo ou não? A gente fica tentando fazer as coisas acontecerem e a gente não ora a Deus. A gente fala, Senhor, fala ao nosso coração. Nesses anos eu tenho algumas coisas simples que eu fui aprendendo ao longo da jornada a partir dos meus pais. Eu vou falar hoje sobre casas transformadas. Mas talvez uma das coisas principais que eu aprendi dos meus pais foi de esperar por uma palavra de Deus. Sabe, meu filho até perto do parto, na realidade na hora do parto, não tinha um nome. A gente está lá fazendo um parto, aí um dia antes o Senhor começou a confirmar o nome dele. Disse, Deus, eu preciso de um nome. Todo mundo dá um nome. Qual que é o nome? Vai ser o nome que é Eber Filho. Você quer dar Aber Júnior? O que é? Adark Neto? Qual que é o nome que você quer dar para o seu filho? Eu falei, nós vamos esperar pelo Senhor. E está todo mundo preocupado, porque já era 3 meses, 4 meses, 5 meses. Todo mundo fazendo aquela pressão. E eu lembro que a pressão acabou. Uma das irmãs aqui da igreja, eu fiquei feliz, ela me ajudou bastante. A filha dela demorou 7 dias para ter nome depois que nasceu. E eu fiquei feliz por isso. Falei assim, glória a Deus, estou tranquilo, ainda estou no prazo. Mas eu lembro que buscando essa confirmação do Senhor, até que Deus desse o nome, Senhor, fala conosco. E a minha esposa fez uma oração interessante. Ela disse, Senhor, como o Senhor chama ele? Eu quero chamá-lo com o nome que o Senhor chama meu filho. Sabe, nós precisamos alinhar com o Senhor. Nós vamos alinhar com Deus aquilo que nós estamos fazendo. Nós aprendemos na nossa jornada a nos movermos. E aí nós fazemos o seguinte, nós fazemos os nossos planos e os nossos projetos sem consultar o Senhor. E depois pedimos que Deus assine aqui. Deus, assina aqui. Assina aqui, Deus. Eu tenho esse projeto, eu tenho esse plano, assina, faz funcionar. Deus, não é essa pessoa que o Senhor tem para mim, mas faz fazer agora. Faz funcionar. Nós temos que nos mover com o Senhor. Quando nós nos movemos com Ele, nós somos bem-sucedidos. Jesus, enquanto estava na terra, foi extremamente submisso à voz de Deus. O segredo do ministério de Jesus é, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Sabe, quanto mais você estuda sobre Jesus, assim, de todos os personagens que nós vemos na Bíblia, ninguém se compara a Jesus, mas absolutamente ninguém. As respostas de Jesus, a forma como ele reagia, a forma como ele lidava com as coisas, a forma como ele lidou com Satanás, é absurdamente diferente. É absurdamente, a maturidade emocional de Jesus, sabe, ele sabendo que tinha o poder para fazer as coisas, não fez enquanto o Pai não autorizava. Já parou para pensar sobre isso?
perto de ir para a cruz do Calvário. Ele tinha poder de chamar os anjos e acabar com tudo aquilo hoje. Ele não fez sem a direção do Pai, ele sabia. Você vai ver várias vezes Jesus descendo do monte e tomando uma decisão. Agora nós vamos para tal cidade, agora eu vou escolher os discípulos. Jesus gastava esse tempo com o Pai Celestial, buscando do Pai Celestial a próxima direção, o próximo passo. Ele sabia o que ia acontecer no final, mas os próximos passos ele estava sempre buscando aquilo que vinha da presença de Deus. Sabe, nós temos muitos planos no nosso coração, mas quais são os próximos passos que Deus tem para você? O que Deus está falando no seu coração? O que Deus está ministrando na sua vida? E é importante isso, porque como povo de Deus, nós precisamos ter a direção de Deus. Quantos aqui são ovelhas de Jesus? Sabe, quantos aqui são povo de Deus? Diga amém. Sabe, como povo de Deus, nós temos um chamado de saber o que o nosso Pai Celestial está falando. Isso não é uma responsabilidade do seu pastor, isso não é a responsabilidade do pregador, isso é a nossa responsabilidade, isso é a sua responsabilidade. Como nós temos dito aqui na God Provide, não tem um intermediário entre você e Deus, é só Jesus, eu não sou seu intermediário. É um chamado de Deus. Nós vamos aprender, é claro que existem irmãos e irmãs com experiência na fé, que eles podem e vão te ajudar no processo de discernir a voz de Deus. Vocês estão comigo? Sabe, assim como um pai ajuda o seu filho, os filhos não têm maturidade, eles vão adquirindo maturidade. E a voz do pai é para conduzir o filho à maturidade, a não tomar atitudes que possam prejudicá-lo a longo prazo. Então, como filhos, nós temos esse chamado divino para aprender a ouvir de Deus, para nos movimentarmos com Ele, à medida que nós meditamos na palavra, à medida que nós oramos juntos. E a convivência com os nossos irmãos produzem em nós, querido, algo poderoso. Uma das coisas que produzem em nós é o aprendizado. Sabe, quando você está com irmãos mais velhos na fé, quando você está com irmãos orando com eles vão te ensinar coisas que talvez você demoraria anos. Só de você caminhar com eles, você vai aprender a orar de uma forma que você nunca orou. Você vai aprender a enxergar Deus de uma forma como você nunca enxergou. Isso é o poder da comunidade, é o poder da comunhão, para nós nos parecermos cada vez mais com Jesus, amém? Então nós temos esse chamado de nos movermos com o Senhor e de ouvir aquilo que vem de Deus e de estudar, de ler a palavra. Abra comigo sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sabe, eu sei que o Senhor quer fazer algo poderoso aqui nessa noite. Ele quer mover de forma poderosa aqui nessa noite. Como igreja nós temos orado e buscado por um avivamento, uma palavra profética para esse tempo. Sabe, é onde nós nos alinhamos com o céu. E não acredito que o avivamento é um avivamento que vai acontecer por pouco tempo. É isso que nós temos orado, por um avivamento sustentável. Nós temos orado pelo movimento dos céus. Nós é que precisamos estar alinhados com Deus. Não é Deus que precisa estar alinhado conosco. Vocês estão comigo? O avivamento acontece quando nós nos alinhamos com o Senhor e nos movemos com Ele. Então, a prosperidade, o crescimento, a maturidade, a proteção, a vida acontece quando nós nos alinhamos com o Senhor. Quando os pensamentos do Senhor passam a ser os nossos pensamentos. Quando aquilo que Deus gosta passa a ser aquilo que nós gostamos. Como a forma como Deus enxerga passa a ser como nós enxergamos. Então, quando nós caminhamos com o Senhor e buscamos os seus princípios, a sua pureza, a sua santidade, a sua força, a sua reverência, nós nos alinhamos com Ele. As áreas da nossa vida que se alinham com o Senhor, essas áreas começam a prosperar. Essas áreas começam a crescer. Existe um fluxo divino. Existe uma vida dos céus. Toda área da nossa vida que não tem um fluxo divino é porque de alguma forma nós estamos desalinhados. Seja desalinhados porque os nossos pensamentos não estão compatíveis com os pensamentos dos céus por causa da ignorância. Sabe, algumas pessoas vivem de guerra em guerra, de luta espiritual em luta espiritual, de derrota em derrota. Porque elas não entenderam a perspectiva do céu, elas não entenderam como Deus vê as coisas. Nós temos que orar, Senhor, me alinha ao teu projeto. Senhor, me alinha ao teu pensamento com relação a essa área. Senhor, eu sinto, eu acho que é desse jeito, mas o que eu acho não interessa.
o Senhor sabe o que é verdade. Vocês estão comigo? Então, permita o Senhor ministrar os nossos... eu permito o Senhor ministrar o meu coração. Fala comigo. Deixa eu meditar sobre isso. Deixa eu ter esse encontro. Deixa o Senhor mudar algo em mim que ainda não foi mudado. E depois que nós nos convertemos, depois que nós voltamos para Jesus e começamos a caminhar com Ele, tem tantas coisas que precisam ser trabalhadas. Quantos aqui precisam... Tem muita coisa que precisa ser trabalhada na sua vida. Amém? Sabe, nós precisamos de tanta coisa ser trabalhada, principalmente na vida do nosso irmão que está do nosso lado, é ou não é? Olha para ele e fala, irmão, tem tanta coisa para ser trabalhada na sua vida. Deus precisa fazer muita obra, e tem uma obra enorme. Grande é o mistério na sua vida. Tem tanta coisa que precisa ser trabalhada nas nossas vidas. Coisas que às vezes estão ocultas a nós, estão em segredo. E à medida que nós começamos a caminhar com Deus, Ele começa a revelar aos poucos. Pedro não sabia o tanto de defeito que ele tinha. E Jesus foi revelando a ele aos poucos. Jesus foi mostrando para ele o que ele era. Pedro achou que era demais. Pedro achou que era extremamente corajoso. Jesus mostrou para ele que em certos momentos ele não era tão corajoso assim. Foi mostrando para ele algumas coisas. Jesus foi podando. Sabe, Deus nos poda. Diga a pessoa que está perto de você, Deus nos poda. Ele poda alguns conceitos, Ele poda alguns pensamentos, Ele vai podando. É por isso que Jesus fala para os discípulos, vocês estão limpos pelas palavras que eu tenho dado a vocês. Essa palavra limpeza, Ele está falando limpeza de podar. Sabe, às vezes nós estamos gastando energia em galhos que não é o que Deus quer. Aquele galho é só energia desperdiçada. Aí Deus começa a podar a gente, Ele poda alguns pensamentos, Ele poda uma forma de agir, Ele vai nos podando. Com muito carinho, com muito amor. Ele vai podando. Dói um pouco? Dói. Mas Ele vai podando. Deus vai podando a nossa vida, vai podando o nosso coração. Nós vamos ver isso um pouco aqui. Vocês acharam aí? 2 Samuel capítulo 6. Só para você entender o contexto, Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele amava a presença de Deus. E quando ele se tornou rei, depois de tanta luta que ele passou e tanta dificuldade, Davi não esqueceu de Deus. Eu amo isso em Davi, porque Davi ele sabia se mover com o Senhor, tanto em momentos difíceis, quanto em momentos de abundância e prosperidade. Sabe, alguns de nós temos dificuldade, a gente só se move com Deus quando a coisa está muito difícil. Outros só estão em paz em Deus, com Deus, quando as coisas estão abençoadas. Conhece alguém assim? Tem gente que quando a coisa fica difícil, ele se afasta de Deus. Ele fica chateado com Deus, porque ele está fazendo tudo certo. E aí não aconteceu do jeito que ele pensou, então ele fica magoado com Deus. Outros já não, outros quando a coisa aperta, eles simplesmente se conectam com o Senhor, voltam a orar, buscam a Deus. Sabe, quando a conta bancária está zerada, ou eles estão na iminência de perder algo valioso, o seu casamento está sendo destruído, eles correm para a igreja e buscam a Deus como nunca antes. Mas assim que as coisas melhoram um pouquinho, eles pensam, para que buscar a Deus tanto? E eles começam a não ter tanta aquela fé. Cada um de nós é de um jeito. Mas Davi é um homem interessante, porque Davi, ele se humilhava a Deus, ele conheceu a Deus de uma forma tão íntima. Ele conheceu a Deus quando ele estava sozinho, pastoreando as ovelhas, e a sua família de uma certa forma o rejeitava. Ele conheceu a Deus quando ele matou Golias, ele amava e honrava o Senhor. Ele honrou a Deus quando morou no palácio, ele honrava o Senhor quando ele foi perseguido no deserto e morava de caverna em caverna, e a qualquer momento ele podia ser morto, quando ele foi para os filisteus. E Davi também aprendeu a honrar a Deus depois que ele se tornou rei e o seu reinado estava fortalecido. Olha que homem interessante. Não é à toa que ele é segundo o coração de Deus. Davi não se esqueceu de Deus em nenhum momento. E mais à frente nós vamos ver que até no momento de pecado, que Davi começa a colher as suas consequências, Davi ainda assim não se esquece de Deus, ele confia que Deus iria fazer algo. O relacionamento de Davi passa pelo fogo, passa pela água, passa pelas tribulações. Davi era profético, mas Saul era político. Saul não queria Deus de verdade, queria o que Deus podia proporcionar. Sabe, todos nós queremos o que Deus pode proporcionar, mas nós queremos Deus. Nós queremos o relacionamento com Ele. Interessa para nós se Deus está presente ou não. Sabe, Saul não interessava para ele se Deus estava presente ou não.
desde que ele continuasse no trono, desde que ele tivesse um nome. Saul não foi grato a Deus, porque Deus deu a ele o reinado, ainda que fosse um período apenas. Ele queria coisas para sempre, ele lutou com tudo que ele tinha, porque ele preferiu a aparência dos homens, agradar as pessoas. Ele se importava mais com a sua aparência do que o que as pessoas pensavam sobre ele, do que o que Deus pensava sobre ele. E Deus o rejeita, porque Saul é um tipo de pessoa, e Davi é um outro tipo de pessoa. Deus está mostrando para nós, esse tipo de pessoa, como Saul, eu rejeito. Não encontra vida, mas como Davi, eu abençoo. Esse é o meu modelo, esse é o meu padrão. Vocês estão comigo ou não? Saul reina, e antes do reinado de Saul, a arca da aliança tinha sido levada pelos filisteus do tabernáculo, e depois a arca da aliança foi para um lugar em Israel, a casa de um homem chamado Abinadab. E durante o reinado de Saul, Saul não se preocupou em trazer a arca da aliança. Ele não se interessou em ter a arca da aliança com ele. Mas Davi não. Davi buscou uma forma de ter a arca da aliança com ele. Davi buscou uma forma, até mesmo no final da sua vida, de construir algo para o Senhor. Sabe, e aí tem aquele salmo que é poderoso, fala, o que eu vou dar ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me feito? Será que nós pensamos assim? Será que você é tão grato? Será que nós somos tão gratos por aquilo que Deus fez na nossa vida, pela paz que excede todo entendimento, pela prosperidade que o Senhor nos deu, a forma como Ele vem mudando o nosso coração, que ao invés de nós pensarmos assim, nossa, agora eu tenho que louvar, nós pensamos assim, o que eu vou dar a Deus? O que eu posso dar a Deus? O que hoje eu posso entregar a Deus? Às vezes nós saímos da nossa casa pensando assim, o que hoje eu vou receber de Deus na igreja? Deus fala comigo. E está tudo bem, Deus gosta de falar conosco. Mas quantas vezes nós saímos da nossa casa e falamos assim, o que eu posso te dar? O que eu posso dar ao Deus que tem tudo? O que eu posso dar àquele que tem me sustentado dia após dia? O que eu posso dar àquele que me fortalece? O que eu posso dar àquele que me levanta do chão, aquele que me dá força? O que eu posso dar àquele que liberta minha alma, que transformou meu coração? Esse é Davi. Davi não era só assim com Deus, e Davi era assim com seus amigos. A partir disso que nós vemos que Davi, esse coração de poder abençoar mais. Querido, quem tem um coração para abençoar mais, Deus sempre dá mais. Diga a pessoa que está perto de você, quanto mais você querer abençoar, e abençoar de fato, Deus sempre vai te dar mais. Quando o espírito de escassez entra na sua vida, você está enrolado. Você começa a achar que não tem, e acaba não tendo. Acaba o fluir de Deus. Mas quanto mais eu posso abençoar, e eu quero servir, Deus, eu tenho. Eu estava meditando sobre isso, a gente estava conversando com discípulos essa semana sobre o porquê que Deus pede a oferta e dízimo ao pobre. Eu vejo isso no Antigo Testamento, eu falei, Deus, qual que é a ideia disso? O que Deus fala no Antigo Testamento? Ele fala, ninguém apareça diante de mim com mãos vazias. Eu não entendia isso. Até que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Ele fala, não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver com a quantia, porque se você observar a quantia que eu estou pedindo é algo simples. Eles podiam pegar uma pombinha, uma rolinha, na realidade uma rolinha, eles podiam colocar ali. Mas é a ideia de poder dar. É a ideia de poder abençoar. É a ideia da semente. Quantos pais nós temos aqui que com um salário mínimo criaram seus filhos e ainda tem dinheiro guardado? Quantos pais nós temos aqui? Quantos de nós aqui? Quantos aqui, talvez o pessoal mais velho veio de uma família com mais de 4 irmãos, 3, 4 irmãos? Levante sua mão aqui, alguém que tem aqui. Eu tenho certeza que a maioria dos pais de vocês não era rico. Criaram todo mundo, sim ou não? Deu certo? Eu até brinco com a minha esposa, meu bem, depois do terceiro eles se criam. Um vai ajudando o outro, vai fortalecendo, vai passando aqui. A Isabela já pode, né? A roupa que vai passando para um vai levando. Dá certo. E você vê como mãe e pai, depois que você se torna mãe e pai, você sempre tem algo para dar. Você sempre tem algo para ofertar.
E a alegria do pai e da mãe é ofertar, é participar. É estar ali presente. Então Deus nos faz ofertar porque Ele sabe que a partir do momento em que você achar que não tem nada para ofertar, aquilo cessa na sua vida e você começa a perder. Nós começamos a entender o coração de Deus. E Davi sempre buscava abençoar alguém. Ele falou, será que tem algum descendente de Jonatas para eu poder abençoar? Ele sempre buscava servir alguém. Esse é o coração generoso de Davi. Mais uma vez Davi faz isso em 2 Samuel 6:1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras e tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Perez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Até aqui. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela manifestação do teu nome. Eu oro para que o Espírito de sabedoria e revelação venha sobre os teus filhos. Eu oro para que a vida de Deus esteja sobre eles. Eu oro, Pai Celestial, para que o Espírito de arrependimento venha sobre o coração dos teus filhos, para que o teu Espírito convença-nos do pecado, da justiça e do juízo, para que nós possamos ter os nossos corações transformados, ó Pai, para que nós não possamos nos acostumar e sermos familiar com a tua presença, mas que nós possamos simplesmente honrá-lo em todos os momentos, em todo o tempo. Que os nossos corações estejam guardados no Senhor e protegidos para a glória e para a honra do nome de Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, essa história é uma história muito interessante. Abinadab foi um homem que ficou com a arca da aliança 20 anos na sua casa. Durante 20 anos, Abinadab ficou com a arca da aliança lá, na sua casa. E a Bíblia não traz nenhuma menção de que essa arca da aliança, para você que não sabe o que é a arca da aliança é o símbolo máximo da presença de Deus, da glória de Deus. Deus deu a arca da aliança para Moisés, para os israelitas, para manifestar a presença de Deus. Para você ter uma ideia, só o sacerdote podia ver essa arca e fazer ministração diante dela uma vez ao ano. Sumo sacerdote, uma única pessoa, uma vez ao ano, podia ver essa arca. A Bíblia nos fala, Deus diz que ele se manifestaria no Santo dos Santos a partir dessa arca. Essa arca tinha 2 querubins, um do lado, um do outro, representado. E Deus se manifestaria no meio da arca e falaria com o sumo sacerdote. Ele traria direção ao povo. Essa arca é o símbolo máximo no Antigo Testamento da glória de Deus sobre uma nação. Imagine isso. E durante o período de Juízes, essa arca foi perdida, ou ela foi levada pelos filisteus, porque aqueles que eram chamados para proteger e honrar essa arca, foram os primeiros a desonrar a arca através do pecado, que eram os sacerdotes, os filhos de Eli. E Deus, como punição, eles estavam confiando mais naquela arca do que nas suas atitudes. Conhece alguém assim?
Tem gente confiando mais no amuleto cristão do que nas atitudes que eles deveriam ter. O que significa isso, pastor Heber? Tem gente que acredita que ele pode aprontar todas as coisas erradas, que depois ele vai fazer um sinal da cruz, um crucifixo, vai pedir uma oração forte, e Deus vai livrar ele tranquilamente. Ele acha que Jesus é um amuleto. E aí nós percebemos que esses homens que estavam vivendo uma vida terrível em pecado, esses homens agora acharam que levando a arca com eles, Deus iria trazer a vitória contra os filisteus. E nós vemos o contrário. Deus mata eles, dá a derrota para o povo de Israel é derrotado, e a arca agora vai para os filisteus. Quando a arca chega nos filisteus, se eu não me engano, ela fica cerca de 7 meses com os filisteus. A arca chega com os filisteus, Deus começa a punir os filisteus, porque eles acharam que Deus era qualquer um, mas Deus estava usando aquela circunstância para punir o povo de Israel. Então os filisteus, eles fazem um sacrifício do jeito deles, eles não tinham consciência da palavra, e manda a arca de volta para Israel. Bom, essa arca, durante um tempo, ela passa 20 anos na casa de um levita chamado Abinadab. Para você que não sabe, a tribo de Levi era a tribo responsável para a manutenção do tabernáculo de Deus. Eles não podiam tocar na arca, mas eles eram responsáveis pela manutenção do tabernáculo, das coisas do Senhor, em ministrar ao Senhor, em ajudar, em servir. Bom, a arca fica lá 20 anos. E sabe o que Abinadab recebe? A morte de um filho. Abinadab não prosperou. Abinadab fica 20 anos com essa arca. Seus filhos crescem ao redor da arca. E quando a arca sai da sua casa, ele tem um filho morto. Eu me pergunto, como que alguém pode ter a presença de Deus na sua casa e a sua casa não prosperar? A sua família não ser transformada? Alguém que deveria ser mais entendido com relação a como lidar com a arca, esse homem não sabia lidar com a arca. E no final das contas, um dos seus filhos, Uzá, morre em um momento de alegria. Davi está trazendo a arca. Ele tinha unido mais de 30 mil guerreiros para trazer essa arca. Foi uma festa só. A palavra de Deus fala. Eles iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Davi naquela festa toda. Em um determinado momento, enquanto aquela arca estava sendo carregada no melhor carro da época, Uzá, no intuito de proteger a arca, quando ele toca na arca, Deus o mata. Bom, isso nos ensina algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Nós vemos uma era em que tem nos ensinado a não buscar conhecimento nem discernimento. Bom, eu posso agradar a Deus, Deus quer o coração, a minha inteligência não presta, não precisa. Porque Deus honra só a intenção, negativo. Deus não honra só a intenção. Deus tem um protocolo. Deus tem uma instrução. Desonrar a instrução de Deus, não adianta se você tem uma boa intenção ou não. Talvez a primeira vez Deus deixa passar. Talvez Uzá era acostumado a tocar na arca. Quem colocou essa arca no carroção? O próprio Uzá, talvez. Mas à medida que a arca vai para o lugar onde ela deveria ir, lidar com a arca ou a presença de Deus sem instrução divina se torna agora um grande risco. Vocês estão comigo ou não? Muitos querem a presença de Deus na sua casa. E a presença de Deus está lá. Nós temos o Espírito Santo. Você tem a palavra. Mas não saber ativar e se comunicar com a presença pode ser um perigo. Nos serve de alerta. Davi estava numa festa. Ele estava celebrando ao Senhor. Deus viu o coração de Davi, mas não aprovou a falta de instrução. A gente acha que Deus vai se corromper porque Ele nos ama muito. Deus vai fingir que não acontece. Deus vai fingir que não viu. Vocês estão comigo ou não? Que vai passar batido. Imagina, o coração de Davi era puro, sim ou não? Sim ou não? Davi fez o melhor para servir ao Senhor, sim ou não? Fez o melhor. Davi estava festejando? Sim ou não? Sim, Davi estava festejando.
Mas ainda assim, Deus mesmo, em uma festa que era para ele, para honrar a presença, Deus mesmo estraga a festa, para manter a sua santidade. Tem uma coisa, irmão, que eu quero que você guarde bem no seu coração, principalmente nessa geração que nós estamos vendo hoje. Deus não vai ser zombado. A santidade de Deus é intocável. Isso no Antigo, isso no Novo Testamento. De Deus não se zomba. Está escrito isso aonde? No Novo ou no Antigo? No Novo Testamento. De Deus não se zomba. Ah, mas eu tenho um coração puro, Deus vê o coração. Eu sei que Deus vê o coração. Mas se Deus deu instruções, nós devemos seguir as instruções. O nosso pior inimigo não é o diabo, é a ignorância. O diabo não é o nosso pior inimigo, a ignorância é o nosso pior inimigo. E muitas pessoas estão sendo destruídas, nós estamos sendo destruídos por falta de conhecimento. A ignorância tem levado algumas áreas da nossa vida de forma cativa. A Bíblia diz, pois por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo. Uzá tocou na arca, não porque ele queria aparecer. Uzá tocou na arca porque ele viu que aquela arca, que ele tanto amava, Uzá amava a arca, podia cair e quebrar. Agora imagina, eu fico pensando em Abinadab, ele tinha na sua casa a arca da aliança, que continha os 10 mandamentos. O maná que o povo comeu no deserto e a vara florescida de Arão. Ele tinha essa glória na sua casa. E mesmo assim essa arca não foi ativada. Mesmo assim não foi ativada. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Davi até aquele momento não tinha medo de Deus. Até aquele momento ele viu Deus como seu amigo, como seu companheiro. Ele viu Deus como Deus fiel, o Deus que revestiu ele de força, o Deus que tirou ele do deserto, o Deus que tirou ele das cavernas, o Deus que livrou ele da mão de Saul. Mas naquele dia Davi viu que com Deus não se brinca, que Deus guarda a sua santidade, ele ainda cumpre as suas instruções. Mas Davi tem algo poderoso, querido, que eu sinto que aqueles que vão para um próximo nível com Deus vão entender o que eu estou dizendo. Davi, mesmo sabendo do risco que era ter a glória de Deus na sua casa, Davi não desistiu. A pergunta que Davi faz é, como posso conseguir levar a arca do Senhor? Davi ficou contrariado com Deus? Sim. Davi teve medo de Deus? Sim. Mas Davi não desistiu de trazer a arca de Deus para a sua casa. Vocês estão comigo aqui? Quantos querem a arca de Deus na sua casa? Diga amém. Nós queremos a arca de Deus na sua casa. E ela é bênção. Mas ela precisa ser reverenciada. Ela precisa ser honrada. Então Davi faz o seguinte, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. E olha que interessante, versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. Quantos meses ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom? 3 meses. Quantos anos ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Na casa de Abinadab, a arca da aliança ficou 20 anos. E ele não prosperou em nada. Pelo contrário, teve a morte do seu filho. Mas em 3 meses, a mesma arca da aliança, que ficou na casa de Obed-edom, fez com que ele prosperasse e todo mundo viu. Qual é a diferença? A mesma arca, casas diferentes. Qual é a diferença? E os dois da mesma tribo, Levi.
Você vai ver mais à frente que ele era da tribo de Levi. Qual é a diferença? Talvez, querido, a gente não precisa de uma oração mais forte para Deus mudar a nossa vida. A gente não precisa de mais uma campanha. Nós não precisamos de uma igreja nova, de uma nova pregação. Nós precisamos entender como funciona a presença de Deus, para que essa glória seja ativada e mantida onde nós estamos. Porque aquilo que você está buscando pode estar na sua própria casa, mas ainda não foi ativado. Eu e você recebemos aquilo que os profetas sonharam, que foi profetizado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava no começo da criação. Nós recebemos o poder de Deus. Agora, onde nós vamos, a presença de Deus vai conosco. É só nós abrirmos o nosso coração. Nós aprendemos a cultivar a glória de Deus. Como God Provider, nós temos orado para que aquilo que acontece aqui nessa igreja, as bênçãos e a presença de Deus, possa se estender nas casas. Nós acreditamos que casas vão ser pontos de transformação, onde a glória de Deus vai se manifestar. Sabe, Obed-Edom recebeu essa arca na sua casa. O historiador Flávio Joséfos fala que Obed-Edom era pobre, e ele prosperou tanto que até os ricos ficaram com inveja dele. 3 meses foi o tempo suficiente para todo mundo ver que Deus tinha prosperado aquele homem. Olha só, 3 meses. Uma das coisas que eu acredito que fez com que Obed-Edom tivesse a sua vida transformada, a sua casa transformada, a sua família transformada. Olha o que a palavra de Deus fala. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. O Senhor o abençoou e toda a sua família. Diga a pessoa que está perto de você, querido, eu creio que o Senhor vai abençoar você e a sua família. Quando você tiver a arca do Senhor ativada na sua casa. A arca do Senhor ativada. Primeira coisa que eu acredito, querido, que foi uma das grandes diferenças de Abinadab para Obed-Edom. Primeira coisa, guarde no seu coração, anote aí. Chama-se temor. A arca foi parar na casa de Obed-Edom porque alguém tinha morrido. Obed-Edom não tratou aquela arca como se fosse um artefato histórico. Ele tratou aquela arca como um objeto cheio da presença de Deus, mas que podia gerar morte. O que nós vivemos hoje no meio cristão? Sabe por que tem tantos escândalos? Sabe por que tem tantas coisas erradas em pastores, ovelhas? As pessoas falam o que quer, pensam de qualquer jeito, porque falta temor. De alguma forma elas acreditam que Deus não julga mais, que o que a gente planta ninguém vai colher mais, que está tudo certo. Então eu trato a presença de Deus, eu chego diante do Senhor, da glória de Deus, e trato a glória de Deus como se fosse um filme que eu estou assistindo na minha casa. Deus está movendo na igreja, quantas vezes eu percebo? Deus se movendo na igreja em um ambiente, a glória poderosa. Os anjos de Deus se movendo, as pessoas estão tratando Deus de qualquer forma, elas estão no celular, elas estão conversando uma com a outra, elas desrespeitam a presença de Deus. Deus quer se mover, elas desrespeitam a presença de Deus. Obed-Edom entendeu uma coisa: alguém morreu com essa arca, eu não quero ser o próximo. Essa arca é algo sério. Com certeza as crianças não brincavam ao redor da arca. Ele teve um temor. Nós precisamos aprender a nos aproximar do Senhor a partir do temor. Deus é um Deus amoroso, é um Deus fiel, é um Deus que tem um coração aberto para nós, os braços estão abertos, mas nós não podemos perder a reverência. Vocês estão comigo ou não? Nós não podemos perder a reverência. É por isso que quando Deus marca o encontro com o povo de Israel, no Antigo Testamento, eu achei isso interessante. Como que Deus se manifesta para eles? A Bíblia nos diz, numa nuvem escura, cheio de relâmpagos
em um monte que pegava fogo e fala para o povo subir. Por que Deus se manifesta desse jeito? Moisés fala, Deus se manifestou dessa forma para vocês o temerem. Para vocês, quando o temor, ele vem antes da amizade com Deus. Guarde isso no seu coração. Você quer manter a amizade com Deus? Você quer crescer com o Senhor? Tema o primeiro. Tenha um santo respeito. Com certeza, Obed-edom temeu ao Senhor. Ele temeu ao Senhor. Nós vamos ver algo poderoso aqui, lá na frente. Que Davi chama Obed-edom como alguns dos homens que vão ser porteiros para guardar a arca e levita para louvar ao Senhor diante da arca. Com certeza Davi não só pegou conselhos com os sacerdotes de como trazer a arca, mas ele pegou alguns conselhos com Obed-edom de como Obed-edom manteve a arca na sua casa. Primeiro ele entendeu o temor do Senhor. Tema o Senhor, queridos. Tema o Senhor. O temor do Senhor vai te proteger do mal. Tema o Senhor mais do que você teme aos homens. Tema o Senhor acima de qualquer outra coisa. Tema o Senhor. Sabe, honre a presença e a glória dele. Honra aquilo que Deus está trazendo. Não faça com que a glória de Deus se torne algo familiar, no qual você pode tratar de qualquer forma, no qual você pode falar de qualquer forma. Tem pessoas, querido, que elas não morreram fisicamente quando desprezaram a glória de Deus, mas a presença de Deus não se manifesta na vida delas mais. Porque quando Deus estava se movendo, eles estavam agindo de qualquer forma. Eles não têm mais um fluxo de Deus, eles falaram o que não sabiam e nunca pediram perdão para isso. Tema o Senhor. Número 2 que eu percebo, Davi vai fazer isso agora na arca. Com certeza, Obed-edom não só temia Deus, mas levantava louvores e adoração. Querido, Deus não se manifesta para trazer vida àqueles que murmuram. A murmuração não atrai o coração de Deus, você sabia disso? A reclamação, Deus se manifesta, a arca, a glória de Deus, se manifesta no momento em que nós primeiro levantamos ações de graças. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 100. Salmo 100. Que diz algo poderoso. Quantos acharam? Diga amém. Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia. Sabe, olha o que a palavra de Deus fala. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Como que nós ativamos a presença de Deus e entramos na porta da presença do Senhor com ações de graça? Quando nós chegamos à casa do Senhor, quantas vezes nós saímos da nossa casa, irmão, no nosso dia a dia, e nós agradecemos a Deus? Sabe, quando você começa a agradecer, você entra no reino espiritual pelas portas do Senhor. Você entra no Senhor, entrai na sua presença com ações de graça. Fico imaginando, talvez, imagine Obed-edom temeu ao Senhor, mas ele estava lá: Senhor, obrigado por essa arca na minha casa. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Ele começa a agradecer ao Senhor, a levantar, a entrar na presença de Deus através de ações de graça. E a palavra nos fala: e nos seus átrios com hinos de louvor. Você vai ver mais na frente que Davi fala para as pessoas ministrarem diante do Senhor, enquanto eles estavam trazendo a arca, com alegria. Como que nós devemos chegar diante de Deus, meu irmão, com ação de graça? Não chega murmurando. Não chega reclamando, nem pedindo perdão pelos pecados, sabia disso? Eu lembro que, como é que nós oramos? Nós chegamos diante de Deus, a gente fala: Senhor, antes de qualquer coisa, eu quero pedir perdão pelo meu pecado.
Sou pecador, o Senhor sabe. Não, não, não. Não é a forma como nós entramos na presença de Deus. Nós entramos diante do Senhor. Deus, obrigado pelo sacrifício que Jesus fez na cruz por mim. Obrigado, Senhor, porque eu tenho o teu Espírito. Obrigado, você começa a declarar e agradecer a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida. Obrigado por estar aqui. Não era nem para eu estar aqui. Onde eu estaria nesse momento se o Senhor não tivesse me alcançado? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Nós começamos a agradecer a Deus pelo dia. Quando nós começamos a agradecer pelas coisas que Deus fez, nosso coração se enche de fé. Você está naquele momento entrando numa dimensão espiritual que até então você não estava. Quantos aqui conseguiram mudar a atmosfera ao seu redor no momento em que começaram a agradecer? Você começa a agradecer. Você não tem vontade nenhuma, mas você começa a agradecer. E a palavra de Deus fala, nós começamos também a entrar nos seus atos com hinos de louvor. Começa a declarar o que Deus fez, o que Deus faz, quem é Deus. Nós começamos a contar quem é o nosso Deus. Sabe, irmão, às vezes nós esquecemos quem é o nosso Deus. O que Ele fez, o que Ele faz. Parece que Deus está tão distante. Parece que o Senhor não faz mais. Será que você lembra quem é Deus? O que Deus faz, o poder do nosso Deus? Vocês estão comigo? Deus Todo-Poderoso, Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que nos cinge de força, o Deus que restaurou a nossa família, a nossa casa, o Deus que executa justiça e juízo. Deus é Deus Todo-Poderoso. Com certeza, nós vemos que Obed-Edom, você vai ver que Davi vai fazer isso lá na frente, levantava um altar de adoração. Terceiro ponto que eu acredito, Obed-Edom, ele oferecia sacrifícios ao Senhor. Davi vai fazer isso agora. Ele oferecia ofertas ao Senhor. Ele chegava diante do Senhor e ofertava. Querido, nós ofertamos diante daqueles que nós julgamos ser importantes. Faz sentido o que eu estou falando? Não. Quando alguém perde uma importância para você, você não oferta mais. Você não abençoa. O sacrifício que nós fazemos é diante daqueles que são importantes para nós. Quando nós chegamos diante do Senhor com oferta, seja oferta ou sacrifícios de louvor, quando nós não queremos louvar, não temos nenhuma vontade de louvar, mas mesmo assim nós levantamos a nossa voz, oferta nós entregamos ao Senhor. Deus, o Senhor é digno. O Senhor é digno, tu és digno de tudo, digno de todas as coisas. É Deus digno de você passar a noite acordado orando? É Deus digno do seu jejum? É Deus digno de você sofrer o prejuízo por amor ao nome dEle? É o Senhor digno de você ser caluniado, mesmo sendo verdadeiro? É Deus digno da sua vida, de você não negar o nome dEle? É Deus digno da sua fidelidade? Ele é digno do seu tempo? É Deus digno? Nós vamos ver que quando Davi traz a arca da aliança, ele começa a dançar. E meu irmão, deve ter sido uma dança muito louca. Que a mulher dele olha para ele e fala assim: meu Deus do céu, isso é postura de um rei. Isso é postura de um homem, você é um cabeça dessa nação, dançando desse jeito. Imagina Davi trazendo a arca, ficou doidão, ficou feliz. É Deus digno. Ele diz algo poderoso para essa mulher. Ele fala: minha filha, foi vergonhoso, por causa do meu Deus eu vou me envergonhar ainda mais. Eu quero ir, sabe, é para Deus, eu faço o que tiver que ser feito. É Deus digno de você gastar o seu tempo na presença dEle. Parece que nós invertemos o jogo hoje, né? A gente tem que perguntar se a gente fica pensando assim: cara, vamos ver se eu dou um tempo para Deus. Deus que tem que entrar na minha escala. Deus que tem que fazer do meu jeito. Nós vamos entender, querido, que com Deus não é desse jeito. Ou Ele é digno de tudo, ou Ele não é digno da sua vida.
Para os discípulos, Jesus é digno de tudo. Para a multidão, não. Jesus é mais um curador, um profeta, alguém que dá um alívio. Mas Jesus é digno de tudo. Ele é digno de toda oferta. Ele é digno de todo louvor. Ele é digno da nossa vida. Ele é digno. Sabe, eu fico imaginando um pai na igreja primitiva, uma mãe na igreja primitiva, dando a sua vida por não negar Jesus, sabendo que os seus filhos podiam crescer sem pai e sem mãe. Ou às vezes até os seus filhos morrendo junto com eles. Porque Deus é digno. Ele é merecedor. O chamado de Paulo é algo poderoso, meu irmão. Deus fala para ele, vou mostrar para ele. Qual que é o chamado de Paulo? Muita gente quer ser como o apóstolo Paulo, não é? Eu vejo muitos teólogos querendo ser o apóstolo Paulo. Só na fama. Só na intelectualidade. Mas o chamado de Paulo eles não querem. Qual que é o chamado de Paulo? Jesus fala assim, vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. A gente fala, está amarrado. Ele é digno da nossa renúncia. Ele é digno. Davi viu que na casa de Obed-edom a arca foi ativada e aquela arca prosperou a sua família. Quando a arca de Deus está no nosso meio e nós sabemos lidar com ela, lidar com a presença de Deus, nós precisamos aprender a lidar com a presença de Deus. Diga a pessoa que está perto de você, querido, Deus quer se mover na sua casa. A glória dele quer estar sobre a sua casa. Mas você precisa aprender a lidar com Deus.